Bem, voltamos com o Em Foco, o programa de entrevistas da TV Bereana. Lembrando também que aos sábados pela Rede TV, às 13h30, nós estamos com o programa todos os sábados. Ajude-nos a divulgar esse programa que de fato tem sido uma bênção para muitas pessoas e muitas famílias. E o Ibope tem dito que de fato temos sido assistidos. São alguns milhões de pessoas já assistindo o nosso programa, mas isso tudo não acontece se não for com a sua ajuda divulgando, contando para os seus amigos. Se você quer assistir os programas anteriores da Bereana, você pode acessar o www.tvbereana.com.br, ok? Muito bem, você gosta de esporte, curte esporte? Como é a sua relação com o esporte, com a saúde, com a disciplina? Hoje eu trouxe uma pessoa que é campeão brasileiro e paulista de judô e campeão brasileiro e paulista de jiu-jitsu, campeão pan-americano e mundial de jiu-jitsu, foi da seleção brasileira de judô e hoje é líder da equipe de jiu-jitsu, técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô. Ele é o líder da equipe Barbosa, Marco Antônio Barbosa. Boa noite, Barbosa, tudo bem? Boa noite, pastor, tudo bem. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu, né? Esse daí é o... Fala-se de orgulho, né? Mas eu estou muito orgulhoso de estar aqui, né? na presença do Senhor e da comunidade. Muito bem. O Barbosa, quem vê o Barbosa entrando na igreja não sabe, não faz ideia do que acontece, né? Ele entra quietinho, bem discreto, senta lá na frente, presta muita atenção no culto e sai, quase não conversa com as pessoas. Aí as pessoas não imaginam que ali temos um campeão, né, mundial, e temos outros aqui também, né? Na nossa igreja temos um pentacampeão mundial de karatê, né? Que é o Kazuro, né? Se o pessoal mexer com o pessoal da Bereana, não mexe não, porque se você mexer com a gente, nós vamos orar por você. Exatamente. Então, o jiu-jitsu como o judô, antes de serem uma luta, é esporte, né? Exatamente. E como todo esporte, principalmente o competidor, né? Se ele quer ter alguma representatividade, ele quer ter a sua vida pautada nisso, ele tem que ser extremamente disciplinado. Okay. Porque senão ele não consegue atingir as suas metas. Entendi. E como é que você começou com isso? Você era briguento, batia em todo mundo na rua e de repente... Não. Na realidade eu nunca briguei, eu tenho pavor de briga. É mesmo? Tem medo de briga? Eu tenho medo de briga. Na rua tem que ter, né? Tem. Hoje em dia tem gente que não luta... Você não sabe o que acontece, o que a outra pessoa sabe também, o que ela tem, o que ela faz, né? Exatamente. Eu tenho pavor, nunca briguei na minha vida. Uhum. Eu sou de uma cidade pequena, né? Nascido em Araçatuba. Você sabe que Araçatuba agora ela entrou na galáxia, né? Agora, antigamente era o Sol, Mercúrio, agora vem o Sol, Araçatuba, Mercúrio, tão quente que é. Eu sou de Araçatuba também, lá é 40 graus no inverno, né? No inverno. Embaixo de sombra bate 38, 39. Boa terra. Um abraço ao pessoal de Araçatuba, se nos ouve. Muito boa terra. Então, aí você nasceu na cidade do interior? Nasci na cidade do interior, com poucas opções de esporte, né? Isso em 81 eu comecei. Fui treinar judô, que era uma modalidade que eu era pequenininho, né, medo de apanhar e, né, sem muita expressão dentro do meu ciclo de amigos, né? Isso daí acontece com todo adolescente, não dá para falar que é com um ou com outro. E todo mundo quer ter uma representatividade dentro do seu ciclo de amigos. Da sua categoria, do seu grupo. Aí eu fui praticar judô. Esse foi o pensamento principal. Mas o meu professor, ele era competidor, e um carisma muito grande, né? Um cara pautado em cima de alguns princípios. Eu comecei a competir em função dele, de ver a pessoa dele, os exemplos que ele que passava pra gente como aluno. A postura, a projeção. Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos. Você começou a praticar o judô. Isso. Okay. Aí fui pegando gosto pela modalidade. Chegou um certo tempo nessa pequena cidade, eu terminei o colégio com 17 anos. Não tinha mais espaço, não tinha como crescer mais. Aí meu pai chegou, olha, ou você começa a trabalhar para nos ajudar aqui em casa, meus pais não tinham condições, né, financeiras para isso, ou você corre atrás do que você gosta. Corri atrás do que eu gosto. Corri atrás,
Fui para uma outra cidade, o professor de lá praticamente não, ele me adotou, que é a cidade de Bastos, uma cidade muito... Interior de São Paulo, oeste, né, do estado? Alta Paulista. Alta Paulista, com um número de imigrantes muito grande japoneses. Certo. Lá tem um centro de treinamento muito grande. Lá continuei treinando, buscando o meu objetivo. O meu objetivo era ser campeão olímpico. Eu tinha isso na minha mente e corri atrás dessa... E no interior não dava pra... Não dava mais. Aí você teve que sair. Tive que correr atrás, procurar ferramentas, né, para isso. Foi para onde? Onde é que você foi parar? Então, depois de Bastos, consegui ser campeão brasileiro, depois de 7 anos de treinamento intensivo, só fazendo isso. Só no judô? Só no judô. Tempo integral. Só fazendo isso, não mexia com mais nada, não trabalhava, não fazia... Quer dizer, é um trabalho, né, na realidade. Exato. Consegui uma bolsa numa universidade no Japão, fui lá para treinar judô. Certo. Uma universidade muito grande, fiquei 2 anos, voltei. Isso é ensinado em universidade? Judô é ensinado em universidade no Japão? É o mesmo estilo de ensino dos Estados Unidos. Entendi. Os atletas bons, fortes, eles têm bolsa. Aqui a gente tem educação física, lá eles dividem isso por modalidades. Exatamente. Que interessante. E o judô lá nessa universidade era uma das modalidades muito fortes. O único tricampeão olímpico de judô é dessa universidade. Né? Para quem conhece o jiu-jitsu, o Masahiko Kimura, a famosa luta entre o Hélio Gracie e o Kimura. Tá. Né? Esse Kimura foi técnico dessa universidade. Ok. Né? Passei 2 anos lá, voltei. Logo em seguida fiz algumas seletivas aqui no Brasil. Entrei na seleção brasileira de judô. Lutei Jogos Pan-Americanos pelo Brasil, lutei Campeonato Mundial pelo Brasil, algumas outras competições, né, representando o Brasil fora. E com o tempo, e ainda estava nessa cidade em Bastos. Só que também Bastos é pequeno. Fui contratado pelo Esporte Clube Pinheiros, vim para São Paulo em 92. Certo. Né, e nesse interim, praticando judô, eu precisava de alguma coisa a mais. Né? Nesse período, além de eu precisar de alguma coisa a mais, O que era esse a mais? Na área técnica? Na área técnica. Na área técnica, a minha vida começou a não dar certo, algumas coisas que eu estava correndo atrás. Entendi. Né? Apareceu o jiu-jitsu. Certo. Né? Como uma outra opção de melhorar a minha condição técnica dentro do judô. Do judô. Comecei a praticar o jiu-jitsu e comecei a me dar bem dentro das competições, porque eu adorava. Hoje eu não compito mais, mas eu pensava em competição de manhã, à tarde e à noite. E treinava para isso, para que eu pudesse ser o melhor. Um atleta de ponta, né? Um atleta de ponta. Certo. Esse era o teu sonho? Esse era o meu sonho. Né? Esse era o meu sonho. E acredito que seja o sonho de quem está competindo, seja o mesmo, né? Hoje você tem a molecadinha de 8 anos, de 10 anos, vai para peneira, né? Fazer peneira de futebol, né? Eu lembro da minha época, eu não jogava muito bem não, mas eu lembro que tinha alguns amigos que iam para o Palmeiras, iam para o Corinthians fazer peneira, porque, de fato, o esporte é atraente, né? É atraente. Ele paga bem os atletas de ponta e te dá uma condição de ascensão social relativamente rápida. Exatamente. Né? E aí você resolve o problema da família, quando uma pessoa se dá bem, quando se desponta, né? Exatamente, pastor. E a luta no Brasil, né, ainda tem um pouco de resquício do passado, né? Esporte de pessoas que não fazem nada, né? Ainda tem, né? Ainda tem um pouco, mas hoje, só para o senhor ter uma ideia, um atleta de seleção olímpica de judô, quando eu competia não tinha toda essa representatividade, esse ganho. Hoje um atleta que chega na seleção brasileira, ele consegue ter uma vida boa, muito boa, muito boa, dar uma condição de vida boa para sua família, né? Pai, mãe, hoje eu lembro que há uns anos atrás o MMA é uma modalidade, né? Sim, isso não era nem tão difundido aqui no Brasil. Eu lembro de ter visto uma matéria dos irmãos Minotauro e Minotouro. Sim. No Japão eles eram ídolos, milionários no Japão, ganhavam muito dinheiro. Andava na rua, a molecadinha pegava autógrafo dele, e aqui eles não eram conhecidos. Não. Foram se tornar conhecidos recentemente. Exatamente. Tem um outro atleta também, hoje ele é professor, é um atleta de Kyokushin. Do karatê. Kyokushin é o karatê? É uma modalidade? É uma modalidade de karatê. O karatê tem algumas modalidades bem
facções não, como é que eu posso falar? Categorias. Estilos, né? Isso, obrigado. Estilos diferentes. Né? O Francisco Filho foi campeão do K1, campeão de K1. Ele anda na rua lá, e aqui no Brasil aqui ele não pode, aqui ele pode andar sossegado, lá não. Lá não. Agora, diz uma coisa, você tem um momento em que a fé entra na sua vida, né? Você não era evangélico, não nasce evangélico, não gosta de brigar na rua, tá, faz bem, mas aí é um atleta de ponta na área das lutas, né? E a fé entrou na sua vida? Como é que foi isso? A fé entrou na minha vida num momento muito difícil também. Né? Entrou num momento muito difícil. Eu tinha esse negócio na minha cabeça de que eu quero ser, eu vou correr atrás. Mas você fica velho, né? Você começa a ficar velho, algumas questões na sua vida começam a mudar, né? Me casei, tenho filhos, e você fica com preocupação de poder sustentar a tua família, né? E a sua vida vai mudando. Sim, vai amadurecendo, vai vendo de outra forma o mundo, né? E comecei a passar algumas dificuldades internas, né? Internas e materiais também. A minha família, os meus pais, eles vieram de outras religiões, né, e se converteram há muito tempo atrás. Eu me converti há 5 anos. 5 anos. Mais ou menos. Ok. Numa visita que a minha mãe fez para São Paulo, para passar o Natal. Ela já convertida, já veio para São Paulo? Já convertida, já há muitos anos. Certo. Veio para São Paulo e ela sentiu a necessidade de ir na igreja. Ok. Eu falei, mãe, então vamos, eu acompanho a senhora. Fui, né, ouvi o louvor, né, inicial, gostei, comecei a ir na igreja por causa do louvor. É mesmo? E da palavra. Certo. Mas tentava não envolver ainda a religião na minha vida. Tá. Eu gostava de ouvir a palavra, exatamente porque é direcional, né? A palavra dos pastores bons, eles direcionam a vida da gente. Essa é a função da palavra de Deus, né? Orientar o homem, né? Mas eu não tinha essa ideia. Eu tinha para ouvir, falar, aquele cara que está lá na frente é bom. Né? Ele tem algumas coisas muito boas que podem me ajudar na vida. Entendi. E num culto, num dia, parece mágica, né? Parece mágica. Pum! Deu um estalo em mim e falei, nossa, é isso. Né? É mesmo? A palavra me tocou. E é até estranho, um pastor me falando que ele também tinha vindo do mundo, né? E ele fez um desafio para Deus, ele no culto, ele passando a palavra. Deus, a vida que eu levava era muito louca, né? Se a tua palavra é tão louca quanto a vida que eu vivia, eu quero viver isso. E a vida dele se transformou. Eu falei, nossa, é exatamente isso. Você precisava de alguma coisa que tivesse uma... Vamos falar na linguagem de você. Tivesse uma pegada, que mexesse com você, que segurasse, de fato, e te reorientasse. Exatamente, né? Porque a palavra, se você deixar ela, né, te consumir, ela é muito louca, né? A sua vida se transforma... Né? Eu lembro quando eu me converti, eu andava de carro, eu trabalhava muito na rua, e eu passava muito tempo pensando, às vezes pegava mensagem de domingo, no trânsito, parava no farol, eu estava pensando na pregação, aí andava um pouco, estava pensando na Bíblia, os poucos versículos que eu tinha aprendido, aquilo era o tempo todo, e chegou um momento até, às vezes eu ficava irritado, puxa vida, eu não consigo pensar em outra coisa, que negócio misterioso é esse que tomou conta da minha vida, né? E toma, né? Hoje eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço, nem ligo, eu ligo o rádio, né? E ouço as rádios evangélicas, pregação, louvor? Sempre. Primeira coisa, eu estou ouvindo alguma coisa, eu ponho mais pregação do que música. E aí se converteu, se tornou um cristão? Me batizei. Se batizou? Me batizei. Hoje, dentro da minha academia, com os meus alunos, tenho alunos de diversas religiões, tenho alunos que não são, né, não tem nenhuma religião, são ateus. O Barbosa, se eu não falei antes, o Barbosa é membro nosso aqui da Assembleia de Deus Bereana. Quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, já, pastor. Agora, e essa relação? Eu me lembro que recentemente o Belfort lutou, né? E quando ele terminou a luta dele, ele venceu, não lembro o oponente dele, o outro competidor, o Belfort agradeceu a Deus, louvou a Deus,
apontou para os céus e aí nas redes sociais aquela febre de gente criticando. Como é que pode? O camarada é evangélico, vai lá, dá um monte de pancada no outro e sai agradecendo a Deus. Como é que pode esse tipo? Como é que é essa relação fé que a gente entende ser uma fé pacífica? O cristianismo nunca pregou violência, né? E a própria violência do próprio esporte. Todo esporte é violento, né? Você pega um futebol aí, o futebol... Exatamente. Tem cara que sai com a canela quebrada, quebra tudo, se arrebenta tudo, o próprio voleibol. O voleibol, é violento, que não é um esporte de contato, mas que também promove lesão, né? Tiver cada um na sua quadra, mas a pessoa se lesiona. E outra, vai bloquear ali, né? A gente pensa que tá só procurando a bola, né? Mas presta atenção nos chutes que são dados por baixo. A gente sabe que as pessoas que não estão no meio do esporte não vê a mão dos caras que jogam basquete, vôlei, não vê joelho, exato, não vê coluna, não vê pé. Os caras vivem... Como é que é a relação disso na cabeça do atleta que é cristão, né? Como é que você resolve isso na sua cabeça e talvez até na cabeça dos seus atletas? Você tem uma academia aí com uns 200 alunos? Não, hoje, graças a Deus, tenho 600 alunos. 600 alunos? 200 é o que você levou para competir agora. Exatamente, no final de semana. Ele Ele está vindo uma maratona com uns 3, 4 dias lá? 4 dias. 4 dias, né? Intocado do ginásio. 200, eu liguei para ele na sexta-feira para convidar, gentilmente me atendeu na hora, parou o que estava fazendo, dava para ouvir o grito do estádio, do ginásio no fundo, até agradeço por isso. E ontem nem veio para a igreja porque saiu de lá muito tarde, estava cansado. E hoje, gravando aqui, né, a gente grava segunda-feira, vai ao ar na quarta-feira, que você está assistindo, mas isso já está gravado desde segunda. Mas vamos voltar para essa questão que eu acho que é importante. Como é que resolve isso na cabeça da pessoa? Acredito que a pessoa que tem Deus no coração, isso daí está resolvido. Né? Mas as pessoas que estão do lado de fora e não conhecem, podem achar essa relação um pouco absurda. Sim. Né? Mas as pessoas que estão lá, um atleta, vamos pegar primeiro o atleta, ele tem que ser extremamente disciplinado. Ele tem que levar a sua vida regrada, ele tem que estar no peso. Para ele estar no peso, ele tem que comer bem. Alimentação saudável, já temos um ponto positivo aí. Ele já tem que ter uma alimentação direcionada. Para ele poder ter uma condição técnica e física apropriada para a luta, ele tem horário para treinar, ele tem horário para fazer a sua parte física. Disciplina. Exatamente. Disciplina. Se ele está machucado, ele tem horário para ir no médico, tem horário para ir no fisioterapeuta. Ele tem que ter tudo isso. Para que ele consiga chegar lá em cima, ser o melhor, ser uma referência no que ele está fazendo, ele tem que ser regrado. Para tudo é assim? Para tudo. Quanto menos regrado, menos ele consegue. Certo. Isso pode ser aplicado em outras áreas da vida, né? Porque se você treina no esporte, você consegue transferir essa disciplina para outras áreas, né? Para a educação de um filho, uma família, relacionamento social. Exatamente. Eu tenho dentro da academia, pastor, eu tenho modalidades, eu tenho boxe, eu tenho Muay Thai, eu tenho Jiu-Jitsu. E por incrível que pareça, a maioria dos meus alunos tem o pessoal que compete, daí é uma outra coisa. E tem o pessoal que vai lá para fazer uma atividade física, um hobby. A maioria das pessoas que praticam são profissionais, são advogados, são médicos, são profissionais liberais. É uma gama de gente de N profissões que procuram. Mulher, então, demais. E a pessoa que procura um esporte de luta, muitas vezes fica um pouco ressabiado em entrar. Mas quando ele entra, ele vê que existe padrão, existe regra, existe um conceito, existe uma disciplina uma organização, né? Organização. E você não vai lutar desprovido. Você tem, por exemplo, numa luta dessa, tem médico ali perto, você Tudo. tem superior, as pessoas sabem, essa questão das regras. Impõe limite ao que pode e ao que não pode fazer, até para preservar a integridade física das outras pessoas. Né? Exatamente. Numa competição existem as regras. Você saiu da regra, você está desclassificado. Certo. Né? Você tem regra para seguir. Né? E pondo aí, como o Vitor ergueu as mãos, louvou ao Senhor, isso daí todo mundo faz. Né? Vamos pegar um profissional. Se ele quer ser um cara de referência dentro da profissão dele, acredito que ele vá orar muito,
pedir orientação, ele vai orar muito pedindo, né, ajuda. Né? E quando ele consegue concretizar alguma coisa que ele está correndo atrás há muito tempo... Ele tem que agradecer aquele que deu força a ele. Não é verdade? E o fato de outro que perdeu, às vezes é evangélico também, não significa nada. Vai se preparar melhor. Exatamente. Né? Vai treinar, vai se disciplinar. E vou dizer mais, as pessoas que estão lá dentro aqui não dá para ver o fora. Né? O antes, o depois, o dia a dia. Eles são amigos. Né? Eles são amigos, se encontram. Aí a pessoa, pô, e aquele negócio lá na pesagem que um olha pro outro? Aquilo lá é tudo encenação. É tudo cena para poder dar ibope e as pessoas assistirem. Exatamente. Para que o negócio fica... As pessoas são normais, comuns, conversam, saem juntas, né? Fazem atividades juntas. Muitas vezes eles eram de uma mesma equipe. Aí o sujeito, sei lá, por N razões, sai e vai para uma outra equipe. Até eram uma companheiros. Oportunidade melhor, né? Exatamente. Uma outra equipe, né? Vai procurar companheiros de equipe. Exato. Né? Treinaram junto, aí você vai, nossa, um vai no treino, vai dar soco na cara do outro. Isso faz parte da profissão. A pessoa entra ali sabendo, né? Exatamente. E não é pessoal. Exato. E não é pessoal. É uma competição. E a pessoa sabe. É diferente da rua. Exatamente. Né? Onde você não sabe o que vai acontecer. E a gente sabe que quem faz. Eu lembro quando eu fiz judô, eu era molequinho, 9, 10 anos. Era rigorosamente proibido de brigar. Se o sensei descobrisse que a gente brigasse na escola, a gente era punido na academia. Exatamente. Então é uma maneira de você se disciplinar e até se comportar no mundo violento como a gente vive hoje, uma cidade de São Paulo que às vezes o camarada dá uma batida na traseira do seu carro e já sai dando tiro. Você nem sabe o que o cara carrega. Exatamente, né? Às vezes isso é violência, né? Isso é violência. Isso é violência. Para os nossos padrões e a gente tem um padrão aqui de horário para poder respeitar. A gente tem mais 1 minuto. É uma pena que estava bom. Acho que dava para estender muito mais esse assunto. Você deve ter muita história interessante para contar. Mas, Barbosa, agradeço mais uma vez a visita, atender ao nosso convite. E desejo que a sua equipe seja abençoada por Deus aí, porque, de fato, leva a molecada a um comportamento disciplinado, como ficou destacado no que você falou, né? Que Deus oriente o trabalho de vocês lá em todas as coisas. Amém? Ele já está orientando. Amém. Sempre, todos os dias. Amém. Está o testemunho aí. Vamos orar então, agradecer a Deus, pedir para que você que está em casa também possa, de alguma maneira, descobrir essa maneira de disciplinar. Disciplina é bom para tudo, né? Pai, nós agradecemos a Ti pela entrevista com o Barbosa, que as Tuas mãos permaneçam sobre ele, sobre os seus atletas, sobre a sua equipe e orientando, Senhor, não somente eles, mas a juventude, as pessoas nas cidades que estão sendo atacadas pela violência, Pai. Vivemos num mundo que hoje em dia a gente não sabe se sai, a gente sabe se sai, não sabe se volta, de que maneira volta, só precisamos confiar em Ti, Pai, mas que as Tuas mãos nos protejam, livra-nos da violência, livra-nos do mal, Pai, abençoa essa pessoa que está na sua casa também, se houver alguém precisando de cura, precisando de libertação, estenda isso a este lar, a esta família, a esta vida, para a glória do Teu nome, Pai. Pai, nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, o pastor Walter Brunelli com o programa TV Bereana, amanhã é sexta-feira, anote aí na sua agenda. E na quarta-feira que vem, aqui no Enfoco, nós vamos falar sobre o tema ética. Vou trazer uma pessoa para tratar desse tema conosco, ok? Deus abençoe, em nome de Jesus, tenha uma boa noite.